Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Queria te convidar a conhecer o nosso programa de entendimento da mente autoguiado. Eu acho que deve ser o produto mais legal que a gente já fez, tirando os tailor-mades, tirando quando a gente faz uma imersão presencial. Acho que dos produtos digitais que a gente já fez, esse sem dúvida é o mais completo. Acho que a gente conseguiu compilar de uma forma simples, uma série de vivências e reflexões para que a gente vá sacando como a nossa mente funciona de um jeito muito natural, assim. E a gente cobrava por esse programa e a gente está oferecendo gratuitamente agora. Mediante um cadastro, obviamente, que a gente vai pedir seu e-mail e a gente vai enviar umas coisas legais para você. Se você não quiser ficar também, quiser fazer o curso e sair da nossa lista, não tem problema. A gente tem zero questões quanto a isso. A gente quer que as pessoas curtam os conteúdos e fiquem o quanto elas quiserem. Então, convido vocês a entrarem em cbo.digital, lá no menuzinho, lá na parte de cima, no canto superior direito, vai ter a seção programas, aí vocês vão achar ali programa de entendimento da mente autoguiado. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? E, bom, Robin, conta pra gente o tema do programa de hoje, que a gente tava batendo um papo antes e eu acho que vai ser bem massa. A gente tava batendo um papo sobre liderança, um monte de coisa, e assim, é engraçado, né? Outro dia eu tava falando, a gente nunca fez um episódio sobre liderança, e não vai ser hoje que vamos fazer. Mas é um que eu tô enrolando muito para fazer, porque é tanta coisa. E aí eu tava conversando com o Thiago agora, a gente vai fazer alguma coisa a ver com liderança, mas a gente ainda não tem definido. Mas dentro disso, e antes de mais nada, me desculpe, eu tô meio resfriado, assim, já faz uns 5 dias, esse negócio não Tá passa, com uma tô voz morrendo charmosa, aqui. cara, tá com uma voz charmosa. Sexy, né? Você É, lembra do episódio de Friends da Phoebe, que ela fica resfriada e começa a cantar e ela fica se achando sexy pra caramba? Sou eu nesse podcast, eu tô muito sexy. E, cara, e aí a gente começou a conversar e falou assim, putz, a gente tava falando de pressão, né? Que é tão normal as pessoas acharem que precisa de pressão para existir performance, né? Tipo, e, e isso é super comum, né? E é comum porque ele traz resultado, né? Tipo, é meio que assim, você espreme um limão e você espreme todo o suco dele, você tá trazendo resultado, você tá trazendo o suco dele. E aí, eh, as pessoas acham que no meio de trabalho é assim, né, eu tenho que esmagar a pessoa até eu eliminar até eu extrair, né, não eliminar, extrair cada gota de sangue e suor, blood, sweat and tears, né, e lágrimas, sangue, suor e lágrimas das pessoas. E quando só sobrar o bagaço, eu jogo fora a pessoa e contrato uma pessoa nova para repetir esse processo, né. Que E aí isso é infinito, né. Aí você tá trabalhando num ambiente super agradável, você tá, todo dia estressado, mas as pessoas tem muita gente que não vê outra alternativa a isso, né, que vê que esse que é o modelo de negócio, né, só que não é sustentável isso, né. Eh, por isso que normalmente os lugares que são assim, você tem um turnover altíssimo, você tem, tipo, putz, todo mundo ninguém quer ir no trabalho, né, ninguém quer trabalhar. Então, é assim, a pessoa está trabalhando por algum motivo, talvez até uma ilusão de que ela precisa daquilo, que ela não consegue viver, sem aquilo, ou precisa do dinheiro, ou precisa de qualquer coisa. Com certeza tá rolando isso de uma forma muito forte, porque com certeza ela não tá lá pela diversão, né. E existe
um jeito completamente diferente de trabalhar, mas as pessoas não enxergam muito isso, né. Que é que eu falo unleashed, né. Sabe quando você tem, tipo, um cachorro e ele tá louco pra sair correndo e você tá com ele na coleira, e aí você solta, ele sai correndo, assim, tipo, putz, ele corre o campo inteiro, ele faz tudo que quer. Tem um vídeo que eu assisto de vez em quando, os vídeos de um cara que ele é um shepherd, como que é isso em português mesmo? É um pastor. E e ele tem uns border collies, assim, aí ele vai no quadriciclo dele, no meio do negócio, aí você vê que o border collie, ele, tipo, eu lembro um período, teve, tipo, acho que ele não podia trabalhar por uma semana, ele ficou agitadaço, assim. Aí ele chamou pra ele no campo com ele, o border collie ficou animadaço, animadaço, assim: "Putz, vambora, vambora, vamos trabalhar", porque no final das contas, para o border collie aquilo não é o trabalho, aquilo é diversão, né. Mas ele faz tudo, então, tipo, meu, você chega e aí o cara dá os comandos, é muito legal, não sei se vocês já viram, eu super recomendo ver os border collies recolhendo as ovelhas e tudo isso, né, nos campos, é muito legal, assim, é demais, né. E e eu também lembrei de outra história que eu estava vendo, só com as referências mais esquisitas do mundo aqui, mas tenham paciência que vai ter um ponto tudo isso. Eu estava vendo aquele programa que é tipo a Polícia Federal nas fronteiras, assim. Nossa, esse programa meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu fico É, né? preso nesse vórtex cósmico por horas. É sensacional. E aí eles trazem o cachorrinho pra cheirar drogas, né. E aí é a mesma coisa, né, você vê que o cachorro vai lá, ele encontra as drogas, ele senta ou deita ou qualquer coisa, mas você vê que ele fica com o rabo abanando, tipo: "Eu ganhei a brincadeira, né, eu ganhei o jogo", né. Então, e você vê que não tem pressão nisso, né, tipo, é tudo é uma diversão para o cachorro. E existe uma forma de trabalhar, e eu e o Thiago, a gente trabalha muito dessa forma. É óbvio que a gente trabalha dessa forma, senão a gente seria os maiores hipócritas do mundo, né, que é de uma forma completamente leve, mas super produtiva, assim, super performática. E eu digo que performance não pressão não é performance, porque justamente por causa desse lado dele ser sustentável, né, de você conseguir continuar performando longo prazo. Se é um lugar que você odeia ou se e assim, beleza, tem gente que usa esse método, acha que isso é válido, ótimo. Mas eu acho que eles usam esse jeito porque não enxergam outra maneira. E e aí tem um negócio super interessante que para mim é uma das coisas invisíveis disso tudo, né. Por que que a gente usa pressão, né? O que que a gente quer no final das contas? O que que a gente está buscando no final das contas? A gente está pura e simplesmente buscando a atenção da pessoa. É isso que a gente quer, no final das contas. A atenção da pessoa no trabalho que a gente quer que ela faça. Isso como líder ou mesmo a gente com a gente, né. Mas no final das contas é onde está essa atenção, o que está dentro da atenção dessa pessoa. E a gente acha que a gente consegue controlar isso, né. E quando a gente coloca pressão ou coloca autoridade ou faz alguma coisa desse jeito que a gente acaba, né, agindo mais pelo medo, pela pressão e tudo mais, a gente consegue a atenção da pessoa. Então a gente acha que é a pressão que é necessária, mas no final das contas, a gente não quer a pressão, não é a pressão que a gente quer a atenção da pessoa. Então a exploração existem outras maneiras da gente ter a atenção da pessoa? E aí eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, né, que é uma história que eu ouvi do Robin, do Inside Principles, uma vez que ele estava trabalhando com um grupo, e eles fizeram um ele fez uma brincadeira que era meio que, putz, se dividam em duplas, né, em pares.
e uma das pessoas vai ficar sentada e a outra pessoa vai tentar convencer a outra pessoa a ficar de pé, né. Era simplesmente esse exercício e ele deixou as pessoas fazendo isso. Era uma sala gigante, acho que tinha umas 500 pessoas, 1000 pessoas. No final, tinha umas pessoas sentadas, umas de pé, a maioria sentada, né. A maior parte das pessoas não conseguiu convencer os outros a ficar de pé. Aí perguntou o que que foi dito, né, qual foi o argumento, como é que foi o lance. E aí você tinha gente berrando, fazendo pressão, tinha gente tentando subornar, tentando motivar, tudo, tudo, exceto uma coisa, que foi: alguém chegou a perguntar o que a pessoa sentada precisava para ela ficar de pé? Então, a gente fica nesse mundo da persuasão e do controle, né, e da manipulação. A nossa relação, quando a gente não percebe isso com as outras pessoas, né, a gente está falando de um contexto de trabalho aqui, né, então da nossa equipe como líder, a gente acha que nosso papel é persuadir, influenciar, botar pressão, controlar para a pessoa fazer o que a gente precisa. Em vez de olhar de uma forma que é: "Putz, que essa pessoa precisa para entregar o que eu preciso?", né. Que outra maneira que eu consigo a atenção dela para fazer isso? E isso vai vir dela, não vai vir de mim. Tudo bem eu não saber o que ela precisa. Tudo bem eu perguntar para ela. E às vezes nem a própria pessoa precisa, e aí rola, mas isso que é liderança, né? Que é você extrair isso da pessoa, é você entender o que está por trás daquilo, porque talvez, e isso pode ser uma coisa com certeza, a pessoa simplesmente incompetente e não tem interesse nenhum em fazer aquele trabalho, ótimo, aí você precisa trocar de pessoa. Você chicotear uma pessoa que não quer fazer o que ela está fazendo, você vai ter 2 trabalhos, você vai ficar tendo que ter a sua atenção nessa pessoa o tempo todo, que, tipo, basicamente você parou de fazer o seu trabalho para ver se a outra pessoa está fazendo o trabalho dela, né. E, meu, você vai criar uma relação merda no final das contas e um clima merda entre tudo. Eh, e por isso para mim, a pressão não é performance, né. Performance é a atenção da pessoa naquilo, é inspiração. Pressão é outra coisa, a gente tá trabalhando com inteligência, né. Enfim, eu falei bastante aí, mas é esses, com minha voz sexy, mas esses são meus comentários iniciais. Cara, enquanto você estava falando aí também lembrei um pouco do que a gente conversou antes de entrar aqui, e é gozado como a gente, né, as pessoas, a gente tá tão condicionado em às vezes confundir, performance com pressão, que as pessoas muitas vezes reclamam do excesso de pressão, mas às vezes não sabem lidar com falta de pressão, né. E já passei por situações onde, uma parte da equipe, de certa forma, quando a gente tem uma forma mais solta e tal, de fazer a liderança e tudo, porque a partir do momento que eu compreendo como a minha mente funciona, eu consigo ter um vislumbre de como a mente de todos funcionam, né, porque a gente fala do lugar onde somos todos iguais, né, é que é a mecânica de como a nossa mente funciona. E a partir desse entendimento, a gente sabe com naturalidade que o excesso de pressão e esse tipo de coisa tende a não funcionar, tende a ser um paliativo, né. É o que o Robin falou, ele vai funcionar por um tempo, só que ele não é sustentável, né. E sempre a gente busca relações sustentáveis para que a performance tenha sempre um crescimento até exponencial.
quando a gente usa essa forma predatória de liderança, a gente opera com um teto muito rápido e não passa dali, né, e depois é aquilo, é como se você estivesse espremendo uma fruta e chega no bagaço, não tem mais suco, né. Só que muitas vezes algumas pessoas não sabem, responder a esse tipo de liderança, porque elas não têm, eh, porque estão tão condicionadas a funcionar de uma forma que fica difícil. E aí a gente conversando antes, o Robin falou: "Cara, é muito importante a gente sempre deixar claro que a gente vai liderar dessa forma". Falar: "Olha", não sei se essa é a melhor forma de dizer, né, mas tipo, pô, eu vou liderar de uma forma onde a gente tenha sempre uma abertura e uma leveza muito grande, o que não significa que a partir dessa leveza não haja pressão, não haja uma necessidade de performar, não haja uma necessidade contínua da gente, converter mais, enfim. Mas, a gente não repassa para o time, talvez, uma pressão que a gente receba de outros stakeholders do negócio, vai. E quanto mais a gente conseguir deixar claro isso, eu acho que mais natural vai ser das pessoas começarem a absorver essa forma e perceberem que talvez que de fato essa é a melhor forma para a gente seguir performando e aumentando a performance de forma sustentável. E aí, putz, eu trabalho com times criativos, né? E criatividade, ela não é linear, né? Não é uma parada que você chega e fala: "Não, hoje eu preciso, ter 6 ideias geniais, 4 mais ou menos e 3". É complicado você mensurar a criatividade e tal. A melhor forma que eu enxergo hoje de da gente lidar com isso, é tentar criar um ambiente junto com o time, onde a criatividade não é cerceada. Né, onde a possibilidade de criar não é cerceada. Existe um conhecimento de que a performance é mais do que importante, ela é necessária para o negócio, né, mas tem uma abertura, porque o erro faz parte da criação, o erro faz parte da performance. Então, eu acho que é legal a gente abrir espaço para que todo mundo que esteja envolvido em determinado projeto contribua, e traga ideias e traga caminhos, e vamos testar, cara. Vamos testar, porque o máximo que pode acontecer é dar errado. E se der errado, com essa cabeça, quando o time tá dentro desse entendimento, se der errado a gente vai sacar o que deu errado e na próxima a gente vai errar menos. E talvez esse errar menos seja o que faça a gente conseguir um resultado muito legal. Que é isso que a gente fala de crescimento exponencial. É quando a gente está num lugar e de repente, uau, a gente chega num outro lugar que a gente imaginava que nem seria possível, talvez. E, e existem várias técnicas que eu vejo as pessoas compartilhando sobre esse tipo de coisa, metodologias e tal, e nada contra, absolutamente nada contra e tal. Só que a nossa forma de explorar isso é tão mais simples, porque essa é a nossa forma natural de ser. Esse é o ponto. A nossa forma natural de ser é de sermos abertura total, para que nós e quem está conosco esteja operando sempre no seu máximo. Só que a gente se condiciona, e aí não tem culpa, não tem causa, não é isso, mas a gente se condiciona a ser de uma forma por tantos anos que a gente compra esse condicionamento como a nossa forma natural. Só que repare, não é a nossa forma natural. Se fosse a nossa forma natural, a gente não viveria essa pandemia de burnout. A gente não viveria essa pandemia de crises de ansiedade, de depressão extrema em times, em equipes, em empresas. Eh, a esse é um dos principais sintomas de que a forma que a gente acredita que é a forma natural, talvez não seja natural.
talvez não seja o melhor caminho. E, putz, Robin e eu somos a prova viva de que, porra, tem um outro caminho. É possível. E esse outro caminho é o nosso natural. É a forma mais completa, porque é a forma que, na nossa essência, nós somos essa abertura, nós somos esse espaço sem teto, sem limite, né? E quando a gente opera desse lugar, naturalmente quem está conosco tende a ir chegando e enxergando esse lugar com naturalidade também. Então, passa a ser uma coisa, o trabalho de uma equipe que vai tendo esse entendimento passa a ser uma coisa cada vez mais afinada, cada vez mais sincronizada. E aí, quando você menos espera, as coisas estão acontecendo e as coisas estão fluindo de uma forma onde essa rotina é muito saudável. Não, e isso não significa que não hajam perrengues, que não tenham dificuldades, que não tem crises, momentos muito difíceis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso vai sempre existir, mas a forma que o time lida com essas coisas é completamente diferente. E não são as coisas em si que impactam nas pessoas e que geram problemas. Não, é a forma que a gente lida com as coisas que podem acarretar alguns problemas, né. Então, é muito louco, cara, porque poderia ficar falando mais 1 hora aqui e não vou fazer isso, cara. Fala você que você é um ser humano melhor que eu. É, sou nada. E eu também poderia ficar horas falando sobre isso. E, cara, você estava falando, eu pensei tanta coisa que eu já esqueci tudo, assim, de tanta coisa que eu pensei, de tanta coisa legal que eu pensei. Foram passando historinhas e coisas diferentes, né? E uma das coisas que marcou é justamente esse lance da leveza, né? Tava rolando um vídeo aí que um cara falou um negócio interessante, né? Assim, você quer saber quem é a pessoa mais inteligente da sala? Normalmente é a pessoa mais gentil, tá? E a explicação do cara para isso eu achei interessante, é que quando e eu até vou traduzir isso para o entendimento da mente, tá? Que quando a gente está aberto, quando a gente está em paz, quando a gente está gentil, a gente tem acesso maior à nossa inteligência, né? De um ponto de vista biológico, que a gente raramente entra nisso, porque a gente acha desnecessário, a gente prefere muito mais que as pessoas realizem isso do que chegue com um monte de provas e qualquer coisa assim, mas se você pega em termos biológicos do cérebro, né? Quando você está tenso, quando você está sob pressão, o seu córtex frontal ele meio que é amputado, é como se você tivesse performando sem ele, né. E ele que é a parte criativa, a parte inteligente da nossa mente, né. Existem vários estudos que falam que pessoas nervosas ou sob pressão ou com medo ou tudo mais, elas perdem, cara, eu não lembro quantos pontos de QI, mas, cara, é um negócio bizarro, né. Então, tipo, a gente sabe que a gente, quando a gente tá com medo, quando a gente tá sentindo pressão, quando a gente tá, né, estressado, quando a gente tá na beira do burnout, a gente é mais burro, né. A gente só não sabe disso com a gente, como a gente vê isso em outras pessoas, né. Todo mundo já viu uma pessoa genial perder a cabeça e virar um troglodita ignorante. Todo mundo já viu isso, né. Então, é muito louco que a gente sabe disso. Mas chega na hora do vamos ver, a gente vira aquele troglodita, né. A gente acha que esse é a solução naquele momento, que é na porrada, é na pressão, é no estresse, né. E a gente não consegue pensar mais criativo, a gente não consegue enxergar alternativas que vão ser muito melhores. Assim, de tudo que eu já vi, de tudo que e eu vou falar pelo Thiago também, porque a gente conversa muito sobre isso, né.
de tudo que eu já explorei na minha vida, desde meditações até técnicas, até metodologias, até caminhadas maravilhosas, metodológicas de como agir, a coisa que realmente fez a diferença para mim foi entender como a mente funciona. Assim, mas de uma maneira que deixa o resto no chinelo, assim. As pessoas falam: você pode entender essa coisa simples, ou você pode passar 20 anos meditando, né? Talvez você chegue às mesmas conclusões de que você pode chegar entendendo como sua mente funciona, né? Que aí você vai chegar, inclusive porque que você que tenta meditar e não consegue, entendendo a mente, talvez até isso você consiga entender. Mas o ponto é que se a gente sabe a melhor forma, né? E tem, assim, você quer achar a melhor forma de falar com as pessoas, você pode dar um Google, né? De qual é a melhor metodologia, a melhor forma. Tem um monte, né? É aquele negócio. Se informação fosse o suficiente, todo mundo seria milionário com barriga tanquinho e famoso, sabe? Tipo, porque aposta que você sabe como faz para conseguir uma barriga de tanquinho, né? Fórmula de ser milionário é o que não falta na internet hoje, né? Tipo, as fórmulas mágicas. E aí é muito engraçado, até quando esses caras eles vendem as fórmulas, eles falam, mas eu só garanto que vai funcionar se você seguir passo a passo. Cara, 95% dos cursos que são vendidos online, as pessoas nem começam hoje em dia, né? Então, a gente vive nessa doideira em busca da informação perfeita, quando o que realmente falta é um entendimento bem mais profundo de como que eu faço para agir de uma forma mais inteligente na hora que o bicho pega, né? Como que eu não vou apelar para porrada, tiro, porrada e bomba, né? Para pressão com a minha equipe quando o bicho pega. E aí, de novo, entender a mente, e a gente pode falar de todas as implicações disso, é a coisa que eu vejo que ajuda as pessoas a chegarem ali mais rápido e de uma forma mais sustentável, né? Cara, eu não sei nem explicar. E assim, de novo, a gente vê pessoas brilhantes, que são super inteligentes, que têm umas metodologias maravilhosas, que têm processos lindos e tudo mais, mas mesmo essas pessoas, você vê que chega um momento, a pessoa espana e aí vai tudo por água abaixo. Totalmente, cara. Porque se confunde pressão com performance, né? De uma forma mais profunda, assim. E como que é? Tem uma pessoa que falava, ser feliz é simples, né? O difícil é ser simples. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente poderia ficar explorando mais um programa inteiro, mas eu nem vou me aprofundar muito. Acho que é isso. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem mandar reflexões sobre o que a gente conversou aqui, se vocês querem contar causos pra gente sobre isso que a gente conversou, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz e como a gente pode atuar juntos, contato@cbo.digital. Contato@cbo.digital. E lembrando, conheçam o programa de entendimento da mente autoguiado. Esse programa por si só Exatamente isso que eu ia falar. Você quer se aprofundar nisso que a gente fala de entendimento da mente? A gente tem um treinamento inteiro de graça disso. Você pode E fazer. um treinamento muito legal, modéstia à parte, muito legal. Entra lá no cbo.digital, no menu no canto superior direito ali, vai em programas, programa de entendimento da mente autoguiado. Tenho a impressão de que você vai curtir muito, tá bom? Então é isso, beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer,
A dimensão humana no mundo dos negócios.